O nosso convidado de estreia do podcast 360 é o prefeito Fernando Marrone, que não apenas representa a cidade no seu cargo institucional, mas vive ela no seu dia a dia. Prepare-se para uma conversa sobre os 8 meses de gestão, mas também para conhecer Fernando Marrone além do cargo institucional. Prefeito, que honra te ter aqui no primeiro episódio de 360. Muito obrigada pela tua presença, por ter conseguido conciliar essa agenda tão corrida que tu tens. Então, agradeço demais a tua presença aqui no podcast. Privilégio para mim estar aqui no primeiro podcast. Eu é que agradeço a oportunidade. Prazer estar contigo, Ari. Obrigada. A gente vai conversar um pouco, prefeito, sobre, além da gestão, da tua gestão, desses 8 meses, desafios, tantos avanços também que teve na cidade, mas a gente também quer ter uma conversa um pouco informal, topas? Claro. Acho que é... Estou à disposição. Que bom, é a curiosidade de todos os pelotenses saber um pouco mais da vida do Marrone, do Marrone pai, Marrone avô, marido, então, e cidadão pelotense também. Então, a gente vai tentar dar essa mesclada por aqui. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta sobre quem é o Fernando Marrone, fora do momento de gestão como prefeito. Então. Fernando Marrone é filho da professora Lígia, professora de música estadual. Estudei toda a minha vida em escola pública. Tive o privilégio de fazer, na época, o ginásio, que corresponde hoje, digamos, ao fundamental, na escola técnica, e depois me formei técnico na escola técnica. Tive um tempo, depois da escola técnica, eu trabalhei fora como técnico em telefonia. Depois voltei para Pelotas, fiz vestibular, fiz engenharia elétrica na Católica e sou funcionário da Universidade Federal de Pelotas, engenheiro da Universidade Federal de Pelotas, ao qual eu também já me aposentei. Então, assim, sou um cidadão pelotense como qualquer outro. Claro que a minha vida pública, todos conhecem e tal. Desde que eu comecei a disputar eleições, a primeira foi para vereador. Que ano? Em 92, foi a minha primeira experiência de eleições. E no período pós-redemocratização, um período bem fervoroso da democracia aqui no Brasil. Muito, muito. E fiquei de primeiro suplente naquela época. Depois, em 96, eu fui candidato a prefeito. E também fiquei em segundo, Depois fui candidato a deputado federal, me elegi em 98, tive 2 anos como deputado federal e voltei para disputar as eleições para prefeito e fui prefeito entre 2001 e 2004, Uma trajetória bem impactante e que me causa muita curiosidade. O que fez agora, em 2024, tu te candidatar a prefeito? Olha, eu tenho um compromisso com a minha cidade, um compromisso com o meu partido, enfim, sempre tive nas lutas de Pelotas como deputado federal, como deputado estadual, como sindicalista também, Então, esse meu compromisso com a causa, esse meu compromisso com a cidade, com a contribuição que eu imagino que eu possa dar para a cidade, me levou a tomar essa decisão de ser novamente candidato e, felizmente, tivemos sucesso na eleição e hoje estamos aqui trabalhando muito para responder esses desejos do povo de Pelotas, que é de ter uma cidade melhor para todos. Que bacana, prefeito. Eu imagino, e vendo ali a tua agenda, que deve ser o teu dia a dia deve ser muito corrido. E aí, agora tu falou o que te moveu a escolher a ser candidato a prefeito. E eu te pergunto, o que pesa mais para ti? São os teus valores, teus ideais políticos ou aquelas tuas vontades mais pessoais? Ou elas se cruzam? Olha, uma dedicação. Quando tu te envolve com projetos políticos, eles passam a ter prioridade sobre a vida pessoal, sobre os desejos pessoais. Eu tinha muita vontade de fazer tantas outras coisas, mas enfim, eu comecei assim a me envolver com questões sociais,
dentro da escola técnica. Minha primeira eleição foi num grêmio estudantil. Eu não era candidato a presidente, fui candidato a diretor de esportes, me envolvia com esportes, etc. Mas sempre tive, né, digamos assim, esse jeito, né, de tratar no coletivo, e fui me envolvendo. Depois, quando eu me formei técnico da escola técnica, eu fui ser metalúrgico, né? A minha categoria era vinculada aos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, e ali, claro, uma efervescência muito grande naquela época, né? As lutas pela democratização, as lutas contra a ditadura, as lutas por direitos dos trabalhadores, né? Sim, os anos 80 foram um período muito forte, né, muito da luta sindical. Depois, na universidade, né, como trabalhador da universidade, eu fui eleito presidente do sindicato. Naquela época, a gente tinha assim uma definição, né, quase que um dogma, que nós não nos envolveríamos em política. Né? Havia isso? Claro, que a questão sindical é que importava, que a luta de classes, etc. E muito assim, o próprio presidente Lula, né? Eu já militava com o presidente Lula lá na CUT. E na CUT a gente tinha essa formulação, né? Que a gente devia lutar pelos interesses dos trabalhadores, mas não se envolver com política. Até que nos demos conta que de nada adiantava a gente lutar, ter uma melhoria salarial, porque logo em seguida a gente perdia, porque não tinham leis que garantiam esses direitos. E essas leis são feitas no Congresso Nacional, depende da política. E foi assim que boa parte do movimento sindical, né, se engajou, e que fundamos o PT e etc., e que nos engajamos na vida política. Mas o movimento sindical é um pouco reflexo também dessa mudança, né, do processo produtivo. Quando o presidente Lula era da Mercedes-Benz, ele tinha 15 mil trabalhadores na base, né? Hoje, a Mercedes-Benz fabrica o triplo do que fabricava naquela época sem a mão humana. E a gente está vendo cada vez mais, né? As linhas de produção são todas automatizadas, com robôs, etc. A categoria dos bancários. Bancários era uma grande categoria, né, a nível nacional. Hoje não existe mais bancários, são poucos, né, em relação ao que era aquela realidade. Então, assim, o movimento sindical sofreu muito também a partir do governo do presidente Temer, né? Depois do golpe na Dilma, eles suspenderam o imposto sindical, etc. Era para liquidar, né? Para liquidar com a organização dos trabalhadores. Então, sofremos muito nesse período, mas também teve esta mudança no trabalho, né? na relação patronal e etc. Sim, a gente vê então ali algumas vertentes diferentes para o mesmo problema. Mudanças contemporâneas de avanço tecnológico e questões políticas, como o senhor pautou. E o que o senhor acha, qual seria uma das estratégias para movimentar a classe operária? A classe operária se movimenta ainda. Veja o que foram as manifestações, por exemplo, dos motoboys no Brasil, né? As manifestações das pessoas que são autônomos, mas trabalham nos aplicativos. Chega um ponto que eles se unem, porque o interesse é comum. E há lutas políticas, né? Mesmo que não estejam organizados num sindicato, etc. As formas de organizações têm mudado muito, né? De todas as formas. Outro dia eu fui aqui na Baronesa, né, na comemoração do aniversário da cidade, e quando eu vi, tinha uma turma de jovens, né, com aquelas fantasias anime, né? Isso. E aí eu, curioso, fui ali, conversei com as crianças e tal. Eu disse, como é que você se organiza? Não, ontem a gente começou a postar no grupo que ia se encontrar e tal. No outro dia se encontravam, né? No meu tempo tinha que ir fazer um boletim no mimeógrafo, distribuir para toda a categoria, marcar para uma data tal,
né? Então, a organização, ela muda. E não era só os animes ali. Tinha um outro bloco de jovens que estavam dançando K-pop ali. Sim. Eles vivam uma cultura lá do outro lado do mundo, né, que rapidamente eles também se organizam em redes e conseguem fazer uma mobilização. E há isso também, né, antes o movimento sindical ele abarcava todas as demandas dos trabalhadores. Hoje não, hoje a gente tem um movimento de mulheres, a gente tem um movimento de LGBTQIA+, a gente tem um movimento dos protetores dos animais, ou seja, são especificidades que a sociedade encontrou para se mobilizar em torno de um interesse. E cada um vai lutando, né, pelas suas demandas. Isso. Que eu vejo como muito interessante esse lugar setorizado, né, essas categorias, digamos assim, porém que, ao meu ver, por algumas vezes, há uma fragmentação realmente da luta operária, porque aí não há uma certa coesão quando precisa ter uma grande mobilização. Exemplo, ano passado, nas mobilizações contra a escala 6x1, que começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, através de um TikToker, né, ligado ao PSOL, e que ganharam grandes proporções nessas capitais. Aqui em Pelotas, apesar de ter um grande número de jovens e de trabalhadores do comércio, não há um movimento que caiu num sábado ou domingo, não me recordo exatamente, mas não teve tanta adesão. E aí eu te pergunto, o seu governo... O que o senhor tem feito ali dentro das redes sociais para se conectar com a juventude, com a classe operária, com comerciantes, enfim, até mesmo com toda a sociedade pelotense para mostrar o que o governo tem feito e para conectar o povo pelotense à gestão do PT? Sim, a gente tem, né, todas as nossas redes, etc., mas no caso da prefeitura, ela tem uma comunicação com a comunidade aqui, com o 360, né, com os outros veículos de comunicação da cidade, etc. Então, é uma outra forma, né, que a gente tem de se relacionar e são digamos assim, são bastante formais, né, as informações da prefeitura. São relações muito formais com a população, né? Não tem este espaço para política, esse espaço para outros temas, mas a gente está trabalhando nisso, montando novas estratégias, né? A comunicação está sempre, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo, está sempre em evolução, sempre em mudanças, né? Sim. Podcast não existia. Verdade. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando o podcast, a prefeitura já lançou ali nos seus posts do Instagram várias novas informações. Eu estava até comentando aqui com o pessoal, já tinha feito algumas perguntas, pensado em outras perguntas, mas cada vez mais tem sido mais ágil esse sistema de publicizar essas informações. E eu vejo como uma grande estratégia para que nós, cidadãos pelotenses, estejamos acompanhando, né, todos os avanços e desafios que nós estamos enfrentando. Conectando a isso, eu li agora, uns minutos atrás, que o governo estadual liberou 13 milhões de reais para as reformas, para a questão da enchente, para os diques. E aí eu queria saber de ti, acho que quase que em primeira mão, quais são as estratégias que o governo está fazendo para trazer para a sociedade pelotense acompanhar todo esse processo? Prazos, as estratégias, enfim. E como é que a prefeitura está pensando em se comunicar com a população? Veja, né, quando nós temos oficialmente essa questão da liberação dos recursos, né, foi anunciado que nós receberemos esse recurso, mas esse recurso não chegou. Então, dependendo do tipo de comunicação que a pessoa recebe, parece que o dinheiro está no caixa da prefeitura. Né? E se demorar a obra, compromete, a prefeitura não está fazendo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, né? Primeiro, quando nós aprovamos agora a recuperação da estrada do Pontal da Barra, 4 milhões e 100 mil reais que nós estamos recebendo da Defesa Civil. Nós vamos receber da Defesa Civil. Mas nós precisamos fazer... Eles liberam, nós precisamos fazer a licitação para depois chegar o dinheiro. Né? Então, esse processo, agora para fazer a licitação, demora.
né? Talvez 1 mês, 2 meses, até que se faça a licitação, que corra tudo bem, para a gente realmente receber o dinheiro. Então, esse dinheiro da reconstrução, o que foi aprovado? A drenagem do Vasco Pires e uma obra que nós temos que fazer na barragem de Santa Bárbara. Né? Esses 2 já estão aprovados. Os outros da elevação do dique da Zona Leste para 4 metros e as novas casas de bombas e o dique do Laranjal, a drenagem do Laranjal, está no comitê científico do governo do estado para depois fazer a liberação. Então, assim, né, tem muita coisa acontecendo, mas a gente tem que dar uma informação precisa. Olha, agora sim, agora está aqui, está liberado, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Né? Que bacana, é bom para assim, publicizar isso, que então há um anúncio, mas ainda há um determinado tempo para que esse recurso chegue até Pelotas. Chegue e que a obra aconteça, né? E com todas as intercorrências. Às vezes faz uma licitação, a empresa vence a licitação, se compromete a fazer a obra, chega na metade da obra, faliu, né? Não conseguiu cumprir. E aí, bom, aí é um problemão, porque tem que fazer outra, a obra fica parada e etc. Então, tem essas dificuldades, né, para o setor público poder executar. A vontade é que se execute como uma varinha de condão, mas, né, muitas vezes isso não acontece. E será que é por essas amarras e burocracias que o seu governo agora optou por abrir uma nova secretaria? Sim, né? É para dar mais eficiência na gestão. Então, uma secretaria de administração especializada, né, em fazer as licitações, as contratações, gestar todo o patrimônio que a prefeitura tem, porque isso estava muito disperso em cada uma das secretarias. Então, essa centralização é para dar mais eficiência, mais agilidade e a gente conseguir, né, executar mesmo todos os projetos que temos. E, prefeito, já temos o nome da secretária? Claro, a Michele é uma servidora da prefeitura que está desde 2009 na prefeitura, muito competente, já trabalhava nessa questão de licitações e contratos, né? Então foi uma descoberta de um talento dentro dos quadros da prefeitura. Vamos continuar então falando de finanças, como o senhor falou, de milhões. Conta um pouco como o seu governo recebeu a cidade de Pelotas e sobre números, sobre dívidas que a cidade tem ou tinha. Como é que está essa situação? Os municípios têm dívidas consolidadas, como se chama. O que é uma dívida consolidada? Olha, eu vou fazer uma obra, essa obra tem carência de 12 meses para começar a pagar o financiamento e 20 anos para pagar. Né? Então isso se chama dívida consolidada, que são de longo prazo, que são submetidas à Secretaria do Tesouro Nacional e à capacidade de pagamento da prefeitura. Então isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente chama de despesas de custeio, que são as despesas ordinárias, né? E que a gente chama de restos a pagar quando a gente não paga. Não é uma dívida, são restos a pagar. É uma dívida que eu tenho com o fornecedor, mas o nome técnico é restos a pagar. E nós recebemos 100 milhões, né, em restos a pagar de 2023 e 2024. Isso significa fornecedores de alimento, fornecedores de remédio, fornecedores de toda ordem, serviços que foram prestados e não foram pagos. Então, esta conta de 100 milhões, nós já conseguimos pagar metade dela nesse período. Ou seja, o povo de Pelotas está pagando 50 milhões de dívidas passadas, né, que poderiam estar sendo investidos e resolvido muitos problemas. Né? Então, a capacidade de investimento que nós temos neste ano é muito baixa. Muito baixa. Por quê? Porque nós estamos pagando conta de 23 e de 24. Interessante, prefeito. E eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor estava falando, foi um período ainda curto, né, da sua gestão. São 8 meses de gestão. Período curto, mas nós adotamos uma metodologia onde o prefeito, o secretário de Finanças, secretário de Planejamento e de Administração, 2 vezes por semana, recebemos todas as demandas da prefeitura e cada centavo que é autorizado, este prefeito aqui, né,
participa. Bacana. Né? Então, foi a forma que nós encontramos de todas as secretarias, né? Tem que passar nesse comitê, e esse comitê, então, é que autoriza despesas. E assim a gente tem feito, né, uma boa economia, não que venha das secretarias gastos que sejam desnecessários, mas que, no momento, a gente não pode suportar porque tem que cumprir esta dívida passada. Entendo. Então, eu posso dizer que a questão das finanças está estruturada? Completamente. Estamos devendo, mas está estruturada, está azeitada. A gente tem feito, né, um esforço grande para que o ano que vem a gente possa executar um orçamento real. Então, se eu puder te perguntar, qual seria o setor que ainda traz um pouco mais de preocupação, que precisa de um olhar atento que o teu governo tem? Nós temos muitos problemas, né? Um problema grave que a gente tem é de mobilidade, é de pavimento da cidade. A cidade tem 400 quilômetros. Dá para ir a Porto Alegre e voltar quase. 400 quilômetros de ruas não pavimentadas. Ruas, não é estrada. As estradas são 1.200 quilômetros. Na cidade, nós temos 400 quilômetros de ruas sem pavimentos. O que significa isso? Cada vez que chove, eu tenho que recuperar 400 quilômetros. Porque, né, o saibro não aguenta a chuva, etc., buraco e tal. As vias pavimentadas, né, também estão muito deterioradas. Buraco por todo o asfalto, né, as vias de pedra também estão muito esburacadas. E este é um esforço que a gente está fazendo. Botamos a nossa usina a funcionar novamente, né, estamos tentando recuperar esse pavimento, mas é um trabalho, né, contínuo, que a gente está tendo um esforço enorme, com poucos recursos também. O ideal seria que eu tivesse os recursos, pudesse contratar uma empresa, ir lá e tapar os buracos, mas isso não é possível com o orçamento que a gente está executando esse ano. Então, é uma dificuldade, né? A gente tem dificuldades. Na educação, nós conseguimos vencer a falta de matrículas para pré-escola, etc., né? Então, está razoavelmente adequado o nosso cronograma, as matrículas, merenda, transporte escolar, está tudo em dia, né? Os moradores de rua é uma preocupação constante, né? Nós estruturamos o Centro Pop, mas as pessoas não querem ir, não saem da rua, a gente faz ronda, vai lá, tenta convencer, olha, vai para lá, lá é abrigado, lá tem cama, lá tem banho, lá tem comida, e mesmo assim, né, é difícil. É difícil, né? É. Então tem muita drogadição na rua também, né? Então muito difícil de se tratar. E mais, né? Tu não pode ir lá e prender o sujeito e levar para algum lugar. O senhor, né, sabe... Se ele está na rua... Se ele quer ficar deitado na rua, eu tenho que dar um cobertor para ele ficar na rua, né? Então, é uma dificuldade grande que a gente tem com os moradores de rua. A saúde tem uma fila enorme de exames e cirurgias, né? Agora, com mais especialidade do governo federal, a gente está estruturando com a prestação de serviço, que não é a prefeitura que faz cirurgia nem os exames, a gente tem que contratar o serviço, então estamos buscando contratação desses serviços, né, para ir diminuindo as filas de especialidades e cirurgias. Então, os desafios que a prefeitura tem, eles são constantes, o desafio da saúde, da educação, da assistência social, da pavimentação, da drenagem urbana, da água, do esgoto, isso não termina, permanente. É um leque. E são permanentes, né? E eu fiquei, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando da pavimentação, nós vimos ontem, né, que a Frontino Vieira, no Fragata, foi pavimentada, então é um pouco, vamos dizer que é um pouquinho menos de 400 quilômetros que ainda há de desafio. Não, aquela era pavimentada. O problema é que estava completamente esburacado. Uhum. E é caminho do ônibus. Nós estamos nos dedicando a recuperar principalmente o caminho do ônibus. Por quê? Porque o caminho do ônibus também é o caminho do automóvel, da bicicleta, da carroça, né? Que vai e volta do bairro, do centro e tal. Então, nós estamos concentrando nossos esforços no caminho do ônibus para recuperar isso. Mas é uma luta constante. Eu acho que agora nós encontramos na educação, no campo da educação, um problema mais estrutural agora, de eu conseguir ter vagas perto das casas das pessoas, das crianças, né? Então, acho que se venceu essa questão, agora tem esse próximo passo.
Nós vencemos contratando serviços. Nós compramos serviços de escolas privadas para suprir as vagas públicas. E nós estamos com 5 obras, né, 5 creches. 3 já foram aprovadas pelo governo federal, né, e mais 2 que nós estamos demandando. Então, são 5 novas escolas de educação infantil que vão ser georreferenciadas no município para atender a demanda de perto de casa. Bom, fico muito feliz, sou professora, então a professora que é a Bia também fica feliz com essa informação. E como o senhor pautou ali, a saúde é uma demanda muito forte aqui em Pelotas, né? Tanto que é um tema de muito fervor, até mesmo na Câmara de Vereadores. Nós vimos a diminuição da redução da fila oncológica de 35 para 11 dias. Então, já temos um avanço na sua gestão, mas ainda encontramos alguns obstáculos, como falta de insumos e o PS, as filas do PS. Como que, apesar de ser questões diferentes, todas estão dentro do guarda-chuva da saúde. Como é que o seu governo está avaliando conciliar esses indicadores com esses desafios ainda que estão, né, na nossa cidade? O PS... Este PS que está aí foi feito por este prefeito em 2001. E era para ser um pronto-socorro municipal. E se transformou num pronto-socorro regional. Por quê? Porque Pelotas é uma referência regional, né? E isto permaneceu assim durante 20 anos. Agora está sendo construído o novo hospital de pronto-socorro, onde o governo do estado aportou 70 milhões para a obra. Esses 70 milhões de obras são consumidos em 1 ano de operação do pronto-socorro. A operação do pronto-socorro vai custar mais do que 70 milhões por ano. Sim. Então, fazer o prédio, né, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Né? Agora, manter, fazer funcionar e etc., mas uma perspectiva muito boa. Nós vamos ter um hospital de pronto-socorro com atendimento regional, com 129 leitos. Isto, né, vai acabar com essa deficiência que nós temos no atual HPS. Nós temos em construção um novo hospital público da EBSER, com 279 leitos, né, que está a obra agora em andamento. Nós vamos ter uma policlínica, já fomos selecionados para ter uma policlínica, 30 milhões de investimentos em uma policlínica regional. Nós vamos receber 2 UPAs, já recebemos um posto de saúde que vai ser lá na Santa Terezinha para substituir um que é alugado. Então, assim, nós vamos ter uma boa estrutura, né? Nos próximos anos nós vamos ter uma boa estrutura para reforçar o SUS na nossa cidade. E a nossa cidade, assim, apesar dos ruídos a que te referes, né, dos problemas que temos, a nossa cidade é uma ilha no Rio Grande do Sul. Veja o caos que é a região metropolitana de Porto Alegre, aqui Rio Grande, com o fechamento da Santa Casa, o problema, e tudo vem para cá. De São Lourenço, o problema da Santa Casa veio para cá. Né? E Pelotas não tem uma crise na saúde. O que nós temos? Nós temos demandas reprimidas, mas nós não temos uma crise. Né? E veja como foi a questão da dengue aqui na nossa cidade. O ano passado nós tivemos um pico de dengue de 600 casos em março. O que a gente fez? Janeiro, fevereiro e março, nós fizemos mutirões de limpeza, de conscientização, de caça ao mosquito, né? Fizemos uma campanha show mosquito, coisa parecida. E o que aconteceu? Nós não tivemos um surto de dengue na cidade, como teve Rio Grande, como teve Porto Alegre. Né? Então, assim, ações preventivas na saúde são muito efetivas. Né? E é isso que a gente tem que avançar. Me diz uma coisa sobre o novo PS. Tem data já de previsão de entrega do prédio? Eu vi a prefeita anterior ir lá e fazer a vistoria final antes dela entregar o mandato, dizendo que estava pronto. Só que a obra realmente só vai ficar pronta em dezembro deste ano. O cronograma da obra é para ficar pronto em dezembro. Sim. Podendo ter alguma intercorrência, empurrar mais um pouco, etc., porque é obra. Mas
os recursos estão disponíveis, a empresa que está fazendo a obra é muito competente, etc. Mas toda obra tem intercorrência. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem a gente consiga colocar o pronto-socorro para funcionar. Os recursos do Ministério da Saúde para equipar, né, algo em torno de 20 milhões já foram disponibilizados, e também parte dos recursos pelo governo do estado para equipamentos. E nós estamos procedendo a essas compras desses equipamentos, são equipamentos complexos, né? Ultrassonografia, ressonância magnética, equipamentos que são equipamentos importados, etc. Então a compra também tem um processo bastante criterioso, né, digamos assim. Mas a nossa expectativa é que a partir de janeiro, fevereiro, a gente possa botar para funcionar. Então é um prazo curto, logo ali. E aí eu te pergunto, modelo de gestão desse PS, o que o governo do Marrone tem pensado desse tipo de modelo? Fiquei pensando sobre, aqui em Pelotas a gente tem a UPA, né, que tem um tipo de modelo de organização social, onde ele é auditado e ele tem bons números. Vocês pensam em replicar esse tipo de gestão? Nós ainda não temos uma definição clara, porque nós estamos negociando isso com o governo federal e com o governo do estado, né, para ver qual que será o modelo de gestão. Mas, assim como nós assumimos o pronto-socorro nessas condições, nós podemos também assumir de forma direta a administração do novo pronto-socorro. Mas isso não está ainda, digamos assim, decidido, né, porque depende dessa negociação do governo do estado com o governo federal. Sim, eu fiquei pensando nisso porque a gente para pensar, é um tipo de modelo que vem dos anos 90, né, do governo FHC, onde o Partido dos Trabalhadores, ou até mesmo os outros partidos de esquerda, eram um pouco mais temerosos desse tipo de gestão, por questão de terceirização, questão de por vezes falta de transparência, mas me parece que aqui em Pelotas tem dado certo e alguns outros governos têm, também dentro do Brasil, até mesmo governos de esquerda, têm adotado esse tipo de gestão. E está difícil de governar dentro dessa perspectiva nacional de polarização? Eu não acho que o país seja polarizado, eu acho que o país está politizado, né? E as pessoas têm as suas definições políticas, etc. Agora, o que acontece, por exemplo, aqui, né? Se a gente for falar em polarização efetiva, né? Do outro lado tem apenas 2 ou 3 ou 4 vereadores. E esses, né, fazem um barulho enorme e parece que é a maioria, mas de nossa parte, nós tratamos com todo respeito, situação, oposição, e nos pautamos pela legalidade, né, por os projetos que têm a ver com a vida das pessoas. Agora, como é que eu vou compreender que alguns vereadores daqui, votaram contra Pelotas ter estação de tratamento de esgoto? O que eu vou dizer, né? O que se diz para esse tipo de comportamento político, né? É para fazer oposição por oposição, para que o prefeito não consiga fazer as estações de tratamento. Bom, mas as estações de tratamento não são do prefeito, são para beneficiar toda a coletividade. Então, esse tipo de comportamento político, que às vezes parece, né, ou se traveste assim de uma coisa de polarização, não, né? Digamos, são ações que desrespeitam a vida política e desrespeitam os cidadãos. Por isso tem esse marco legal do saneamento que tem que ser cumprido até 2033. Nós, agora com as novas 2 estações de tratamento, vai ficar faltando uma do Laranjal, que nós estamos demandando do PAC, né, para financiamento, e nós vamos cumprir o marco legal do saneamento antes da data prevista. Então, Pelotas vai ser assim, um case de sucesso, né, no país inteiro, porque vai cumprir, né, o marco legal do saneamento antes do período, do limite. A sua gestão pretende duplicar esse número de... Com essas 2 nós vamos chegar a 80%. E mais uma, aí nós chegamos aos 95%, que seria o cumprimento do marco legal do saneamento. Essas 2 estações de tratamento e todas as seleções que nós já tivemos do PAC
nós já temos previsto investimentos de 250 milhões de reais em Pelotas. Qual é o prazo, prefeito? Porque nós, pelotenses, nós temos muito isso. Nós 2033. 2033? Nós temos muito esse... Não, esse é o prazo da lei. O prazo da lei. E o prazo da sua gestão para entrega? Não, nosso prazo é 2 anos. 2 anos? Vamos entregar em 2 anos. Que bacana. Prefeito, vamos falar um pouquinho do turismo da nossa cidade? Opa! Vamos falar sobre isso? Da melhor parte. Eu gosto de falar muito do turismo e do esporte. Vamos começar, acho que pelo turismo. Eu sou historiadora, então eu tenho um apreço muito grande pela nossa cidade, pela história da nossa cidade. Passei pelo Dia do Patrimônio, visitei o Teatro 7 de Abril. Foi um sucesso o Dia do Patrimônio. Eu nunca vi tanta gente na rua. Foi muito legal, foi muito bonito. Foi muito bonito mesmo. E eu fiquei com uma vontade de visitar mais o Teatro 7 de Abril, de ver um espetáculo no 7 de Abril. Temos uma data de estreia do teatro? Nós dependemos só dessa execução da Caixa Cênica, certo? Que já foi contratado, foi feita a licitação, foi contratada e eles têm o prazo de 60 dias para terminar. Então, logo esteja pronta a Caixa Cênica, o teatro pode funcionar. Não vai funcionar com ar-condicionado, porque esta parte ainda não temos o financiamento, mas o teatro nunca teve ar-condicionado, né? Então, talvez fique faltando essa parte do ar-condicionado e a parte da sonorização. Uhum. Mas a sonorização hoje, elas são móveis. Tu vai lá, bota a sonorização de acordo com o espetáculo que tu vai produzir, etc. Então, o teatro pode funcionar assim que a Caixa Cênica... Ele não está funcionando agora porque está em obra. Uhum. Né? Tá fazendo a Caixa Cênica, mas ele poderia estar funcionando. Como a gente abriu no dia do aniversário da cidade, nós levamos as crianças de 0 a 15 anos, porque de 0 a 15 anos nunca tinha visto a porta aberta. Sim, 15 anos Inclusive, fechado. Quando eu estava chegando no teatro, chegou uma senhora. E ela disse, prefeito, eu tenho 93 anos. E eu moro aqui na praça e tal. E eu achei que eu ia morrer sem ver o teatro aberto novamente. Então, que maravilha que o teatro está aberto, etc. E tal. E teve um espetáculo com a Orquestra Jovem de Pelotas e tal, né? Mas como não tinha PPCI, os bombeiros não tinham autorizado, a gente não pôde encher o teatro e tal. Mas ele está, assim, na finaleira para começar a operar. O que o senhor vê como estratégia para que impulsione o comércio aqui na nossa cidade? Nós temos um debate encaminhado com o Cindy Lojas. Nós precisamos recuperar o centro comercial da cidade. Ele tem que ser mais bonito, tem que ser mais atrativo. O consumidor tem que ter uma experiência de não só ir na loja comprar, mas ele tem que ter uma experiência de estar num lugar que seja atrativo, que ele possa tomar um café, que ele possa fazer um lanche, etc. Então, o nosso centro comercial vai passar por um processo de transformação, uma parceria da prefeitura com o Cindy Lojas. FEComércio e o Sebrae vai nos ajudar nessa modelação e etc. O centro comercial com o centro histórico, ele forma um produto turístico. Então, nós precisamos recuperar o centro comercial, recuperar os nossos patrimônios ainda estão, e o mercado central, que é o ponto mais visitado da cidade e que está com quase metade fechado. Porque não foi feita a licitação, etc. Então, nós temos um novo plano diretor para o mercado, quais são as atividades que vão ter lá. Tem que ter lá, né, atividades múltiplas para os pequenos, para os microempreendedores poderem participar. Então, a gente está fazendo isso, vai colocar em licitação e nós vamos reabrir, né, a pleno. Esperamos que tenha interessados, que a gente possa reabrir a pleno o mercado, que é um grande atrativo turístico. Então, essa está, digamos assim, uma coisa relacionada com a outra, né? O turismo
de patrimônio, da beleza da cidade, o turismo natural, né? As pessoas vão aqui na nossa zona rural e dizem, poxa, mas isso aqui é Gramado, porque, bom, a gente tem serra aqui, as pessoas não sabem que a gente tem serra. Nós somos privilegiados. Nós temos aqui a nossa praia, que precisa ser despoluída para que tenha mais aproveitamento, etc. Mas Pelotas tem muitos atrativos naturais e tem muito atrativo do patrimônio e do comércio, que ele é um polo comercial importante. Acaba se entrelaçando, né? O turismo, o comércio e o esporte também, né? E o esporte. E o esporte. Fiquei pensando aqui enquanto falava sobre a área rural, mas também até mesmo o turismo náutico. Nós temos agora, estamos entrando em setembro, bons ventos para quem pratica kitesurf. E aí eu fico pensando, né? Por que não explorar esse lugar desses esportes aquáticos aqui? Nós vivemos dentro do maior manancial de águas aqui da Zona Sul. Não explorar, então, essa questão também, né? De explorar o turismo com o esporte e o comércio aqui dentro da nossa cidade. Nós estamos elaborando um calendário, né, de eventos para a cidade, né, que possa contemplar todas essas possibilidades, né? De remo, de vela, de kite, enfim, né, esportes sustentáveis. Muitos esportes sustentáveis aqui em Pelotas. E falando disso, o senhor pratica algum esporte? Eu sou ciclista. Ciclista. E nós já remei, agora eu sou ciclista. Legal. E nossa cidade tem uma grande extensão de ciclovias. Se não me engano, nós somos a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, tô certa, prefeito? Tá com certo. O número de ciclovias. Não é ciclovia, né? Ciclofaixas. É verdade. E algumas bem precárias. Quem passa de carro, olha assim, vê aquilo pintadinho de vermelho, acha que é uma maravilha. Mas, na nossa cidade, as ciclofaixas são pior do que o asfalto. Sim. Né? O senhor usa? Uso, todas. Então, o senhor vai usar agora a nova ali da Juscelino Kubitschek? Já usei. Já usou? Já. E como é que a gente faz para conectar essas ciclofaixas? Qual é o desafio? Esse é o desafio, né? Que a gente está fazendo intervenções no trânsito para fazer essas conexões. E algumas precisam de obras, né? E aí obra já é mais complicado. Sim. Vamos falar um pouco da sua vida pessoal? Pois não. Então, me conta como é ser casado com a secretária de governo. Como é que separa o trabalho da vida pessoal? Como é que é em casa? a minha vida, né, com a Miriam começou quando a gente tinha 15 anos de idade. Começamos a namorar com 15 anos. Depois eu fui trabalhar fora, teve aquele licença sabática. Uhum. Depois a gente voltou, se encontrou na faculdade, nós militamos junto, dentro da universidade, porque ela também trabalhava na universidade. Na política a gente sempre militou junto. Então para nós, né, é algo natural, assim. Agora, em casa, a gente... né, tem algum combinado? Não, a gente vira a chave, né? Porque senão a gente só vai falar de política e não vai ter vida pessoal. Então, em casa, a gente vira a chave, fala das questões domésticas, dos filhos, do neto, etc. E toca a vida, né, toca a vida pessoal, né, esquecendo um pouco as coisas da política. Senão, mas volta e meia, né, a gente escorrega. E aí, qual é a estratégia? O que é o teu hobby em casa para não dar essas escorregadas e pensar na tua saúde mental? Eu faço de tudo em casa. Eu gosto muito do meu pátio. Eu tenho uma casa, né, modesta, mas eu tenho um quintal, né, bom, com muitas árvores, muitas plantas. Eu me dedico muito as minhas plantas e as minhas frutas. Agora mesmo eu tenho que chegar em casa e colher um cacho de banana. Legal! Que agora com a chuva, quando eu cheguei e olhei, já está madura. E os passarinhos que me avisam, eles vão lá e ficam picando. Eles dizem, tá pronta a banana, eu vou lá e tiro. Que bacana, prefeito. E me fala, tem espaço na tua agenda para assistir filmes, séries ou nesse momento não? Não, eu não gosto de assistir série. Porque série engana muito a gente. Vicia? Não engana, né? Porque a gente acha que vai terminar e não termina. Então se perde muito tempo nisso. Aliás, as redes sociais, a gente também tem uma pesquisa agora nacional que, em média, cada um perde 9 horas por dia na rede social. É um absurdo, né? A gente tomar a nossa vida numa tela. Então eu evito tela em casa, eu gosto de ver futebol, de ver esportes, ver vôlei, ver surf, né? Gosto muito desses esportes, acompanho os circuitos na Europa, os circuitos ciclísticos, né, no mundo inteiro e tal, gosto de ver, mas tela, né, política,
Tenta evitar. Tento evitar. Ouve música? Gosto. Me diz o que tá na lista do Spotify do prefeito. Não tenho preferência, né? Eu gosto de tudo sobre música. Não gosto muito de funk, né? Mas que também não faz parte da minha cultura, né? Da minha geração, enfim. Mas de resto, né? Não tenho nenhuma preferência por gênero musical e tal. Deixa rolar no aleatório ali, vai indo conforme o humor. Sou dessas também, prefeito. Eu, de vez em quando eu escolho um artista, né? Coloco lá e tal. Tem algum hábito curioso, assim, que ninguém imagina que o prefeito Fernando Marrone tem, que tá lá guardado e que pode revelar aqui para nós? Um hábito? Não, eu tenho o hábito de chegar em casa e cuidar do meu cachorro. Como chama? Hatch. Eu tenho esse hábito, assim, né? Eu preciso de... Toda vez que eu chego em casa, tratar dele, ele tá ceguinho, tem que cuidar dos olhos, etc. Então, mas não é nada assim, né? E cuidar das minhas plantas, e ser um pouco como... Eu tenho um emprego de marido em casa, de consertar isso, consertar aquilo. Dos serviços... Isso eu também faço, né? Então, braçais, digamos assim. Serviços domésticos. Serviços domésticos. O prefeito, estamos nos encaminhando para o fim. 2 últimas perguntas que eu vou fazer para o senhor. Apesar do senhor ter começado muito cedo na política, se não fosse a política, o que será como tu te imaginas que tu trabalharias ou atuarias com os teus propósitos? Eu sou por profissão técnico, eu sou engenheiro. Me formei em técnico, eletrotécnico, depois fiz engenharia. Gosto demais de engenharia, gosto demais de energia, né? Então, se eu não tivesse na política, eu estaria dedicado à engenharia elétrica. E para fechar nossa entrevista, vou te colocar um desafio. Define para mim Pelotas em uma palavra. Maravilhosa. Ai, que maravilha. Também sou uma apaixonada pela nossa cidade, não me imagino fora daqui. E espero muito que a sua gestão traga ainda mais prosperidade aqui para nossa cidade, prefeito. Se eu pudesse ter pensado, eu ia te citar uma frase que eu vi na capa de um livro aqui em Pelotas. Um livro de crônicas. Mais perfeita que o paraíso. Que lindo! De quem é? Quem é o autor? Agora eu te devo, mas... O livro, eu encontrei na Feira do Livro, achei muito interessante o título, Mais Perfeita que o Paraíso, e tive curiosidade de ler. E são crônicas, são várias crônicas de vários autores, né, sobre a cidade, sobre o Laranjal, sobre a praça, sobre o canal do São Gonçalo, sobre tudo. Tem várias crônicas, eu achei muito interessante. Obrigada, prefeito. Foi um prazer te ter aqui comigo nesse dia de estreia do podcast 360 e as portas ficam abertas aqui para ti. Prazer foi meu, muito obrigado. Obrigada.